Olá, sejam bem-vindos para mais este vídeo e é sempre uma honra, um prazer contar com a sua audiência e espero que fique até o final para entender o porquê as testemunhas de Jeová precisam de dinheiro. Exatamente, eles precisam. E sabe qual é a razão? Fique aí que você vai entender. Antes, porém, gostaria de pedir que se inscreva nesse canal, né? E, ao final, deixe o seu gostei ou não gostei, ou deixe também um comentário aí. Bem, como o assunto é dinheiro, quem é que não gosta de dinheiro? Lógico, como diz o próprio Salomão, diz que o dinheiro serve de proteção, né? E até ele compara ali com a sabedoria. Mas o dinheiro, lógico, tem sua validade, tem o seu valor, né, monetário para nós. E quem é que não precisa, no caso, as religiões? Claramente nós sabemos que as religiões precisam, porque normalmente precisam pagar aluguel, água, energia elétrica, impostos, reformas, e sempre tem os seus gastos. Porém, uma coisa marcante nas testemunhas de Jeová é que elas não precisam ou não exigem que você doe. Por isso, até são contra o dízimo. Tem lá as suas razões e até concordamos em parte com isto, porque não estamos mais debaixo da lei de Moisés. No entanto, como já dissemos, é importante para outros custos. E como entraria? Como contribuição, como donativo, né? Diz o apóstolo Paulo, que faça cada um conforme tem resolvido no seu coração. Os convites que entregávamos antigamente, não sei se ainda é, lá embaixo está escrito: não fazemos coleta. Correto? Então, não há por que esperar que se faça coleta numa reunião da Testemunha de Jeová. De fato, não há. Porém, eu, que já frequentei, sei como que é, houve a ocasião de ter pelo menos umas 5 caixas ou caixinhas diferentes, algumas até improvisadas, né, como caixa de sapato, porque houve ali ou outros problemas naturais e houve necessidade então de ajudar aqueles daquela região, né, principalmente as testemunhas de Jeová, mandando ou separando algo para mandar para eles. Também havia questões, outras como a construção de um salão. Eu lembro que havia uma caixinha para ter fundos para comprar terreno, então, lógico, fazia parte também do arranjo. Como também para a manutenção do salão, né, comprar produtos de limpeza, às vezes fazer uma pintura, então uma pouca coisa. Então tinha ali uma caixinha para isso. Além do que chamava-se contribuição para a obra do reino. Isto quer dizer que aquela caixinha ou aquelas caixas que era para a obra do reino, a gente entendia que era para manter pioneiros. Porque antigamente, mesmo aqui no estado de São Paulo, cidades de interior, vamos dizer aí há uns 30, 40 anos, né? Cada cidade, mesmo aquelas que tinham cerca de 20, 30 mil habitantes,
às vezes não tinha congregação, ou se tinha era pequena. Então ia para lá 2 pioneiros e lá eles ajudavam no trabalho de pregação e também orientar ali as pessoas daquela congregação. Hoje não sei se existe ainda pioneiros especiais, porque de uns anos para cá, né, a partir de 2010, por aí, houve uma redução, ou praticamente terminou. Hoje os pioneiros, eles são mantidos mais, falando de pioneiros especiais, são mantidos com uma mesada, que antes era a própria sociedade que mandava para eles. Não era lá grande coisa, mal dava para pagar um aluguel quando eles alugavam uma casa, por exemplo, ou um salão. Não chegava nem um mês salário mínimo. Bom, mas enfim, era assim a situação. Era difícil, claro, e hoje com a ajuda de congregações, por exemplo, hoje se uma congregação se uma cidade tem pessoas dispostas a custear a vida de um pioneiro em uma cidade próxima, claro que eles fazem isso. Mas o ponto que às vezes muitas testemunhas de Jeová ficam preocupadas é o seguinte: por que precisa-se de tanto dinheiro? E olha que hoje se paga muitas contas, né? Tem muitas despesas, mas eu vou chegar lá no ponto onde se gasta realmente mais destas contribuições ou donativos que são colocados nas caixinhas ou doados, quer dinheiro ou através de cartão de crédito e assim por diante. A maioria das testemunhas de Jeová com certeza supõe, porque dá a entender que quando fala em donativos ou contribuição para a obra do reino, fala que é para construir salões em países pobres, né, como na África existe a maioria ali do continente é de países pobres, então precisa, né, construção do salão do reino. Mas será que está sendo usado assim mesmo? Outra coisa que se pensa a respeito da contribuição para a obra do reino, o que é? É que hoje fala que as publicações são grátis, distribuídas gratuitamente, então não há, né? Então precisa alguém pagar, porque nada é de graça, papel, a tinta, e a mão de obra. Aliás, a mão de obra é voluntária. Bom, vamos chegar a uma conclusão. Até mesmo ultimamente, a Sociedade Torre de Vigia tem vendido os seus salões do reino. Aqui na minha cidade mesmo, eram em 3 salões, 3 congregações. E aí, o que aconteceu? Uma congregação teve que agora deslocar pelo menos 1 quilômetro a mais, né? Quando eles iam a pé anteriormente, agora precisam de carona, né? Se não tem carro, ou tem que andar pelo menos 1 quilômetro a mais para chegar no Salão do Reino. E o pior não é isso, é que o salão para onde foram transferidos é lugar de muitas casas. E é ali que acontece. Os carros ficam parados, né? A rua fica praticamente, os carros ficam até mesmo em frente de garagem, quer dizer, não em frente, porque não pode, mas qualquer pedacinho é ocupado. Isso não é bom, porque às vezes uma pessoa larga o carro aqui e tem que, onde achou a vaga, claro,
para depois ir até o salão, que é longe. Então o carro fica distante do salão do reino. É confortável isso? Claro que não. Mas fazer o quê? Esta é a vida que hoje enfrentamos, e como vamos dizer, como uma desculpa, né? É que os tempos são difíceis. Por isso tem que fazer, né, as economias. Aí uma coisa que fica talvez em dúvida sobre a cabeça de muitos é o seguinte: por que precisar vender salão do reino se aquele salão ele era dedicado, segundo dizem, dedicado a Jeová? Bom, se é dedicado a Jeová, a Bíblia fala que nada que é dedicado a Deus lá no passado, ou algo que já estava sobre o altar. Então, quando o salão ele é feito, mesmo que não use aquela expressão ou uma cerimônia de dedicação, o que acontece? Ele foi construído com suor, né, dos congregados, com suor de pessoas que vieram de longe. Alguns viajaram mais de 400, 600 quilômetros para ajudar na construção e depois vende, né? Era algo sim feito com o objetivo de adoração a Deus, não é mesmo? Então não deveria ser vendido de jeito nenhum. Bom, talvez eles usem outros argumentos, mas do ponto de vista bíblico não deveria. Mas um ponto que talvez vocês não estejam sabendo é que o grosso desta contribuição, desse dinheiro, vai para advogados. Isso mesmo, advogados. Dizem que no Brasil existe cerca de 2.000 advogados. 2.000. Olha, tem advogados, né? Mas para quê? Para ajudar os irmãos em suas questões particulares? Não. Para defender a sociedade Torre de Vigia. Certo? Mas defender por quê? Eles não estão fazendo nenhum crime? É aí que entra a questão. Porque sabem que as contribuições, elas não são só em dinheiro. Eu mesmo conheci uma pessoa que já era idosa e ela resolveu deixar um testamento doando tudo que ela tinha, inclusive uma casa muito boa no centro da cidade, que tinha um valor, né, praticamente mais do que a média das casas, e foi doado para a Sociedade Torre de Vigia. Por isso que eles têm as associações para onde é transferido esse dinheiro, né, da venda e depois enviado para Betel. Aí lá eles usam o dinheiro. E como eu disse, para advogados, não é advogados, ou não são advogados como esses comuns que até um pobre pode contratar para defender ele de alguma acusação que não vai ser tão poderosa. Mas são advogados até internacionais. Olhem só. Inclusive tem uma advogada que ela não é testemunha de Jeová, ela é católica. E isso está nos vídeos do YouTube, e ela mesma se declara católica. E o que é que ela faz? O livro dos anciãos, aquele Pastoreio, Rebanho de Deus, ou o KS, é um livro praticamente secreto, né? É até chamado Livro Secreto dos Anciãos. Mas ela estudou aquele livro para entender
ali alguns detalhes que os anciãos defendem para si, ou seja, aplicam para si que está fora da lei. Por quê? Porque no caso, vamos dizer, se houver um caso de abuso, né, de menor em uma congregação, uma das instruções que, tanto através do livro como através de cartas, diz que se houver um acontecimento assim, deve imediatamente, antes de tomar qualquer decisão, ligar para Betel ou ligar para o escritório, né? Por quê? Porque lá vai ser atendido por um advogado e, se for o caso, ele vem na cidade para ajudar a abafar o assunto. Entenderam? Por isso que é caro. Então, o advogado, para chegar rapidamente, antes que, vamos supor, seja um caso em que o pai do menor ou da menor não seja testemunha de Jeová, ele vai procurar a polícia, claro. Só que para testemunha de Jeová não pode. Mas se for um testemunho de Jeová, cuja filho ou filha foram abusados, aí, se o pai for testemunho de Jeová, ele vai ser desassociado se ele der queixa na polícia. Entenderam? Então, as testemunhas de Jeová, elas fazem o papel ou usurpam o papel das autoridades. Entenderam a questão? Estão usurpando. Porque quando é crime, o que acontece? Quando é crime, as autoridades têm que ser comunicadas. A não ser que seja um assunto muito trivial. Vamos supor, uma pessoa deve para outra, seja da mesma crença. Ele pode acionar a justiça ou pode fazer aquilo conforme o livro de Mateus 18, 15 a 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai expor a falta entre ti e ele só. Né? Se não ouvir, chama mais um e o dois. A finalidade é fazer a pessoa entender que ela está errada. Aí, se não entender, aí fale à congregação, no caso, comunicar aos anciãos, no caso, se for outra igreja, né, aos pastores. Aí eles reúnem, aí os líderes da religião podem fazer uma mediação e dizer, olha, é melhor, né, você pagar, porque senão você vai perder seus privilégios e assim por diante. Então, quer dizer, aí não há necessidade mesmo de envolver a polícia, porque é um crime que pode ser, mesmo se ele tivesse ido na adresse e dado queixa, ele pode ir lá e retirar a queixa. Então, aqueles casos que podem retirar a queixa, como disse, é porque não há por que mantê-los. Agora, casos de crimes, o que eu estou falando aqui de, por exemplo, o abuso de crianças, é assunto sério, que não tem como retirar queixa, certo? Mas esta é a política, vamos dizer, o modo de agir da torre de vigia. Por isso tem aí um vídeo que tem uma pessoa, conforme eu estava falando, basta você procurar este vídeo aí na internet. Geoffrey William Jackson. Este é o nome do membro do corpo governante que foi lá na Austrália e tem um depoimento aí, tanto é que o vídeo é longo, cerca de 3 horas. E veja que tem uma mulher ali perto, Monica Applewhite, certo?
ela que estudou o livro dos anciãos, porque a finalidade era para... Agora, ela foi de graça? Claro que não. Tanto é que quando há crimes praticados por pessoas notórias, ou cuja imagem, ou cujo crime vai ferir a imagem de algum poderoso, eles já mandam os advogados, como houve aqui no Brasil, o caso que no outro dia havia 4 advogados que chegaram com seus jatinhos, advogados renomados. Por quê? São caros, sim, porque eles estão ali com uma finalidade especial. Então não pensem que, conforme diz algumas instruções, que estão vendendo salões porque para construir em países onde há mais necessidade, ou para socorrer vítimas. Não. Porque vejam só, todo esse dinheiro que deposita nas caixas, será que vai para vítimas mesmo dessas enchentes, calamidades? Não. Porque lá as congregações próximas são quem as ajuda, não é? E se não vê nenhuma notícia que houve quem mandou para lá tantos mil. Porque, por exemplo, no governo existe uma página, embora não é uma página tão confiável, mas chama-se Portal da Transparência. Não deveria ter Portal da Transparência para a Sociedade Torre de Vigia? Você vai lá e lê. Não, tanto foi enviado para tal país, tanto foi... Porque a África, coitada, está lá com seus salões cobertos de palha, ou de folhas de palmeira, ou de capim, e assim por diante. Enquanto que no Brasil existem uma boa parte dos salões já estão equipados com ar-condicionado, né? Salões realmente muito, né, confortáveis. Por que não ajudar aqueles que precisam? No entanto, não é assim, porque, conforme eu disse, o dinheiro é para pagar advogados. Mas por que advogados? É nesse caso que eu acabei de falar, que quando envolve casos assim de crianças, é claro que é uma despesa onerosa. Outros casos também que envolvem despesas é quando alguém entra com um processo contra a Sociedade Torre de Vigia. Alguns, né, no caso, porque as leis, cada país é diferente as leis, uma da outra. Mas já houve casos de pioneiros, né, que trabalharam anos e anos, depois ficaram abandonados, porque não haviam pago a Previdência Social. Aí entrou na Justiça para ter os direitos garantidos na sua velhice. Aliás, a própria Bíblia fala, né, sobre ajudar as pessoas que trabalharam arduamente. Mas não é isso que acontece. Depois que não serve mais, é descartado. Também outra questão que leva a sociedade a ter muitos processos é a questão justamente de desassociados que entram com pedido de reparação de danos morais porque são discriminados. Olha só, aqui no Brasil não funciona muito essa lei, embora a lei fala ou equipara ou está na mesma categoria, mesmo artigo da lei, que não deve haver discriminação racial, né, por cor e assim por diante.
quando não, e ali engloba também a discriminação religiosa. Então, se todos entrarem na justiça, olha, vai haver muito trabalho. Mas não entrar na justiça há uns tempos atrás contra isso? Sim. Mas sabem por que continuou da mesma maneira? Por quê? É aquele fato, advogado bom, conforme o próprio advogado me disse, diz advogado bom não é aquele que conhece a lei, é aquele que é amigo do juiz, no caso amigo dos promotores, né, dos desembargadores e assim por diante. Então, muito do que vocês talvez estão contribuindo não é para a chamada obra do reino. Não. É para acobertar os grandes males que existem e que não são comunicados à polícia, mas que os anciãos tomam o lugar das autoridades para resolver problemas que não poderiam ser tratados assim, certo? É lógico que o assunto é longo, mas qualquer dúvida deixe aí nos seus comentários. Eu, se puder, vou responder. Se não, aguarde para os próximos vídeos que eu vou talvez pesquisar mais e falar com vocês sobre o assunto. Agradeço mais uma vez por estar assistindo esse canal. Novamente peço que se inscreva, né? E assim vai dar mais força para mais pessoas poderem se libertar de toda esta calamidade que a vida deles transformou e eles nem percebem o quanto. Então, espero para o próximo vídeo e até lá, meu muito obrigado.